Um funcionário teu pode sair da empresa hoje e levar a carteira inteira de clientes, montar o próprio negócio ou até mesmo ir para o concorrente e atender exatamente as pessoas que tu levou anos para conquistar. E o pior, se a tua empresa não tiver um documento assinado protegendo isso, na maioria dos casos tu não tem quase nada para fazer. Meu nome é Carla Fraga, eu sou advogada trabalhista de empresas e hoje eu vou te explicar a diferença entre concorrência permitida e concorrência desleal. O que a lei realmente protege e o documento que a maioria das empresas não tem e faz toda a diferença na hora de agir. Fica até o final, porque o ponto 4 é o que decide se tu vai ganhar ou perder esse tipo de caso. Deixa eu te contar uma situação comum aqui no escritório. Vendedor de uma empresa de médio porte pede demissão. 2 semanas depois, 3 dos principais clientes da carteira dele ligam cancelando o contrato. Motivo? Foram atendidos por uma empresa nova do mesmo ramo que, por coincidência, tinha esse vendedor como sócio. A empresa perdeu, só nesse trimestre, um valor que representava boa parte do faturamento daquela carteira. Quando o dono me procurou querendo processar esse ex-funcionário, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: teve cláusula de confidencialidade ou de não concorrência? A resposta foi não. E isso mudou completamente o que dava para fazer. O primeiro ponto que tu precisa entender é que sem cláusula assinada, a concorrência em si não é proibida. Isso é livre iniciativa e é protegida por lei. O ex-funcionário pode sim montar um negócio no mesmo ramo e pode competir contigo. O que não pode é usar meio ilícito para isso. E aqui mora a diferença entre perder um cliente porque a concorrência é mais competitiva e perder um cliente porque houve concorrência desleal. O segundo ponto é justamente essa diferença. Concorrência desleal acontece quando o funcionário usa informação confidencial que só teve acesso porque ele trabalhava na tua empresa, como lista de preços, estratégia comercial, dados de contrato para atrair aquele cliente especificamente. Também é desleal quando ele começa a aliciar cliente ou colega de trabalho ainda dentro da empresa, antes mesmo de sair. Ou quando ele copia banco de dados, exporta planilha de CRM, encaminha e-mail com informação sigilosa para o e-mail pessoal antes do desligamento. Isso aí não é mais concorrência, isso é uso indevido de informação que pertence à empresa. O terceiro ponto é a prova, e é aqui que a maioria das empresas perde o caso, mesmo tendo razão. Para caracterizar a concorrência desleal, tu precisa demonstrar. E como é que tu demonstra isso? Log de acesso ao sistema mostrando exportação de dados fora do padrão de uso, print de conversa ou e-mail que prove aliciamento antes da saída, testemunha que confirme a abordagem direta ao cliente, movimentação de dados nos últimos dias antes do desligamento. Sem esse tipo de prova documental, fica a palavra da empresa contra a palavra do ex-funcionário. E isso raramente é suficiente para sustentar uma ação. O quarto ponto, que é o mais importante de todos, é ter o contrato certo assinado antes de tudo isso acontecer. Uma cláusula de confidencialidade bem redigida, formalizada num termo específico, define claramente o que é informação sigilosa da empresa, ela proíbe o uso dessa informação depois do desligamento e prevê multa em caso de descumprimento. Isso aí muda completamente a posição da empresa numa eventual ação. Com o termo assinado, tu não precisa provar que existiu concorrência desleal do zero. Tu já tem por escrito o que era proibido e qual que é a penalidade. A ação vira muito mais objetiva e o valor da multa contratual já está pré-definido, e isso vai acelerar qualquer negociação ou até mesmo decisão judicial. Sem contar que, com certeza, vai desestimular o empregado, porque ele sabe o risco que ele está correndo. E o quinto ponto é agir rápido e do jeito certo quando isso já aconteceu. Antes de qualquer coisa, reunir as provas que tu tem. Depois, enviar uma notificação extrajudicial formal, exigindo que o ex-funcionário cesse essa conduta antes de entrar direto com a ação judicial. Normalmente, isso já resolve uma boa parte dos casos, porque formaliza o aviso e gera prova de que a empresa agiu. Se não resolver, aí sim entra com uma ação de indenização por concorrência desleal.
O que tu nunca deve fazer é agir por conta própria contra o ex-funcionário ou algum cliente, ameaçando, pressionando informalmente, porque isso sim pode se voltar contra a empresa como até uma prova de dano moral. Agora, algumas dúvidas que sempre aparecem. Isso não fere a livre concorrência. Ele não pode simplesmente competir comigo? Pode, e a lei protege isso. O que muda tudo é o meio usado para competir. Concorrência com uso de informação confidencial ou aliciamento prévio deixa de ser livre concorrência e vai virar um ato ilícito. Outra dúvida: vale a pena processar por isso? Depende do valor perdido, mas na maioria dos casos que eu vejo, o custo de ter agido preventivamente com o contrato certo é uma fração do valor perdido quando a carteira já foi levada. E a última: minha empresa é pequena, vale a pena ter esse tipo de contrato? Vale e vale ainda mais. Empresa pequena costuma depender de cliente-chave e perder 3 ou 4 contratos importantes pesa muito mais no caixa do que numa empresa grande que já tem uma carteira pulverizada. Tudo isso que eu te expliquei aqui é o quê? Como redigir esse documento certo, com a linguagem que realmente protege a tua empresa e que resiste numa eventual disputa judicial, já é outra conversa. É exatamente isso que a gente faz aqui no nosso escritório com o termo de confidencialidade. A gente formaliza por escrito o que é informação sigilosa da empresa e coloca multa clara em caso de descumprimento, para tu não depender só de prova depois que o estrago já aconteceu. Se esse vídeo te fez pensar se a tua empresa tem esse tipo de proteção hoje, deixa o teu like e te inscreve aqui no canal. E comenta aí, tu já passou por uma situação parecida? E se tu quer descobrir outros pontos de risco trabalhista da tua empresa, a gente tem aqui um diagnóstico gratuito, são apenas algumas vagas por mês. Mas clica no link ali que está na descrição, preenche o teu diagnóstico que a gente vai te retornar com um parecer fundamentado de riscos e ainda vai te oferecer um diagnóstico gratuito e um plano de ação para tu dar seguimento na tua proteção empresarial. Até o próximo vídeo.